O fato é que se o Valdemar não tivesse me obrigado a não ser candidato, nada disso estava acontecendo. Para depois colocar um monte de porcaria no meu lugar, dizer, olha, veja bem, o Salles está dividindo ele. Não estou dividindo porra nenhuma. Eu acho uma decisão lamentável. Eu disse isso aqui no programa, acho que foi na semana passada. Você não pode faltar no debate. Ah, eu não quero discutir estratégia. Não tem essa estratégia. Mostra uma atitude de desrespeito ao eleitor. Não tem. Você pode falar que os outros, que o Marçal, etc., estão tendo uma postura inadequada. Você vai no debate e critica. Você vai no debate e rebate. Vai no debate e traz informações. Eu acho esse negócio de não ir no debate um absurdo. Você tem que estar preparado para ir para o debate. Se o outro estiver, de alguma forma, desrespeitando, você enquadra o outro, coloca a ordem no coreto. Agora, não ir no debate é um desrespeito ao eleitor, mostra uma certa covardia. De certa forma, você vê que juntou esquerda, Boulos, com Datena, e o outro, o Ricardo Nunes e tudo, para não ir no debate. Que negócio é esse? Vai no debate, defende o que acredita, enfrenta o Pablo Marçal, coloca as suas opiniões, né? Quer dizer, existe uma maneira de você enfrentar o debate. Quando você não está preparado para o debate, aí encontra uma resistência e sai correndo. O que é isso? Não pode. Então, assim, eu sempre fui contra, em qualquer situação, em qualquer eleição. Tem debate, tem que comparecer. Tem que comparecer e defender suas posições. Tem que comparecer e defender suas ideias. Isso no mínimo de respeito que o eleitor exige. Olha, eu espero que a direita aprenda, né? Aprenda. Toda vez que você abaixa a cabeça, você mostra a bunda. Esse é um ditado antigo, quase da época da Mesopotâmia, lá dos gregos e troianos. Nós tínhamos que ter tido candidatura própria. Eu me expus a ser candidato. Aliás, da mesma forma, alguém falou aí do caso do, acho que foi Pitoli, falou do caso do motorista de táxi, que lá 300 quilômetros perguntou da eleição de São Paulo. Eu estava em Portugal e o garçom em Lisboa falou para mim, o senhor não vai ser prefeito? Em Lisboa. Ou seja, tem certas coisas que você, quando nega, né, a tendência natural, você nega aquilo que é natural, é orgânico, né? Você depois não consegue consertar. Ficar colocando band-aid, querendo fazer curativo para consertar uma situação, mas é uma situação praticamente irremediável. Como o Rodrigo colocou aqui, eu tive que sair do PL, justamente sabendo, a exemplo do que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, que o Valdemar não quis me dar legenda, e não quis me dar legenda porque tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não é só essa história de vai perder, não sei o quê. Esse negócio é o seguinte, com o Ricardo Salles não tem negócio, com o Ricardo Salles não tem conversa, Ricardo Salles é linha dura e tal, Ricardo Salles não, portanto. Né? E eu fui preterido numa eleição, tendo sido o 4º deputado mais votado de São Paulo, 5º mais votado do Brasil, e o 3º na cidade de São Paulo, que na cidade de São Paulo eu fiquei em 3º. Então, não tinha cabimento você, a direita, abrir mão. E digo mais, se tivesse um outro candidato de direita no nosso grupo do PL, com mais chances que eu teria aberto mão com total tranquilidade. Porque, agora, a direita, com todo esse movimento que foi feito de 2022, 2018 para cá, depois de tudo que nós apanhamos no governo, e eu tenho toda a tranquilidade de dizer isso, porque eu fui ministro Bolsonaro, sempre fui muito leal a ele, sou leal até hoje, adoro o presidente, defendo ele em qualquer circunstância. Mas não posso deixar de dizer que a direita errou em não ter candidatura própria. E quando você erra desse jeito, você fica aí querendo explicar o inexplicável, de certa forma tentando convencer as pessoas, olha, não é bem assim, porque era pro bem da humanidade, e talvez com o Salles a gente perdesse na capital. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Eu tenho falado isso sempre, né? E a gente tem que ter muita certeza nas coisas que defende. Nós temos uma posição firme, a direita tem a dignidade de ter feito uma grande pancada, aliás, elegeu um monte de gente do Valdemar no vácuo dos bolsonaristas, gente que vota com o Lula, que tem cargo no governo do Lula, que recebe verba do Lula, né? E depois vem com essa história de pousar, de olha, agora nós estamos todos... Menos, né? Bem menos, bem menos. Se a gente tiver que expor esse tipo de fragilidade, você vai ver que realmente a situação é bem menos sólida e clara do que era. Eu recebi, evidentemente, esse vídeo do presidente e tenho absoluta lealdade, amizade e carinho por ele, e fico preocupado em ver que as pessoas foram lá pressionar o Bolsonaro, né? Foram quase que exigir do Bolsonaro fazer um vídeo, e ele claramente constrangido nesse vídeo, porque ele é um cara coração, um cara verdadeiro, um cara transparente, um puta cara. Aí você fica fazendo essa pressão em cima dele. O fato é que se o Valdemar não tivesse me obrigado a não ser candidato, nada disso estava acontecendo. E isso, Rodrigo, se repete agora no negócio do Senado. Você tocou nesse assunto? Eu só fui obrigado a sair do partido e mudar para o Novo, porque eu sei de antemão que vão querer negociar a segunda vaga do Senado com alguma porcaria aí só para me encher o saco, para não deixar eu ser candidato. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. O Eduardo é um grande nome para uma das vagas e eu vou para a segunda vaga. E a direita, que eu tô lá há 18 anos defendendo isso, não é oportunismo de quem chegou agora, vestiu a camisa do 22 e resolveu se pintar de verde e amarelo. Eu tô nesse negócio de direita há muito tempo. E fui lá defender o presidente Bolsonaro quando era ministro, tive um orgulho enorme de estar junto com ele, continuo até hoje, adoro ele. E justamente por isso que eu quero ir para o Senado junto com o Eduardo. E não vou deixar esquema, sistema, todas essas porcariadas, tudo de novo, rifar a minha participação, porque essa é a palavra, rifar, para depois colocar um monte de porcaria no meu lugar, dizer, olha, veja bem, o Salles está dividindo a direita. Eu não estou dividindo porra nenhuma.
Eles é que não estão querendo deixar porque sabem que eu sou um cara independente, que não tenho rabo preso, adoro o Bolsonaro, e eles querem pôr alguém que o sistema mande, não eu, só que em mim eles não mandam. O Pittoli tocou num ponto importante, que é essa questão do posicionamento do Pablo Marçal. Aqui no programa, aqui no Bradock, nós entrevistamos o Pablo Marçal, principalmente quando era aquela história de governalismo, aquela ladainha toda, que obviamente governalismo quer dizer merda nenhuma. Então nós fizemos uma confrontação para dizer, olha, se você não... Todo mundo que a gente conhece, que não é direita nem esquerda, descambou para a esquerda. E ele tomou um calor enorme aqui. Aquilo, Pittoli, você deve ter se recordar, aquilo repercutiu muito. Então eu acho assim, é o nosso papel, evidentemente, colocar essas questões importantes. Mas por outro lado, nós também não podemos ser patrulhados. Eu não vou admitir ser patrulhado por ninguém. Ninguém vai vir aqui e dizer, olha, tem que dizer que a água não molha, porque estão mandando dizer que a água não molha. De jeito nenhum. Nós temos que dizer as coisas como elas são de verdade. As coisas como elas acontecem na prática. E o ponto principal que a gente falou aqui no programa, na hora que eu entrei, que é a discussão dos debates, que é a discussão que está acontecendo, o pessoal não está se lembrando do seguinte, essa atuação, como o Rodrigo bem colocou aqui, o Pittoli também, está tirando voto para burro do Boulos. Portanto, esse mimimi, olha, é bom que não vá participar do debate, e fica essa coisa do sistema, né? O sistema se junta, diz, olha, não vai ninguém, hein? Ninguém que é do establishment, ninguém que é da turminha, ninguém que é da patota, vamos boicotar esse troço. Eles são burros, não estão vendo que o Boulos está perdendo um apoio gigantesco, sobretudo na juventude. A juventude está vendo essas coisas e está falando, pô, esse Boulos aí não gosta da carteira de trabalho, pô, esse Boulos aí não é o comedor de açúcar, pô, esse Boulos não sei o quê. Então, assim, incentivar o cara a não ir no debate é ajudar o cara. O cara fica escondidinho ali com o apoio do Lula, provavelmente gastando rios de dinheiro. Aliás, hoje tem um escândalo aí dos recursos que o governo Lula está mandando para os lugares onde ele apoia. Então, assim, tem que fazer, ó, vai pro debate sim, põe a cara para bater e vamos ver quem se sai bem. Afinal de contas, vida pública exige isso, exposição. Essas condenações do Marçal, hein, Sarias, que nos diz? Olha só, eu acho que o Pittoli acertou na mosca, exatamente, é uma questão de estratégia de comunicação. Cada vez que se toca nesse assunto, o assunto volta à baila, volta à imprensa, volta a ser comentado. Então, mesmo que ele tenha que produzir ou reproduzir esse direito de resposta, não tem problema, assim, não tem prejuízo para a campanha dele nenhum, ao contrário, ele está reverberando em cima disso. Em que pese, eu vou fazer aqui uma ressalva, eu não gosto dessas coisas de acusação pessoal, essa é uma coisa que realmente eu acho que não é bem por aí. Mas, de todo modo, do ponto de vista de estratégia de comunicação, ele está ganhando. Pittoli acertou exatamente na mosca.